CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos, companheiros aqui presentes, bom dia a quem nos acompanha de casa. Estamos iniciando a nossa reunião de sábado, deste horário, 10 horas. Teremos outra hoje à tarde, às 5 da tarde. Temos reunião pública também às quartas-feiras, agora tem um novo horário, às 10 da manhã, 3 da tarde e 7 da noite. Hoje nós temos o trabalho da obra social, que já está funcionando lá atrás. Todos aqui chegam, o pessoal da obra social chega, toma o café da manhã, lá 11 horas, 11h30, todos almoçam. E às quartas-feiras nós temos o trabalho do passe de cura. Então a gente sempre lembra que quem precisar do atendimento fraterno, após a reunião permaneça no seu lugar, que um médium da casa irá conversar e ver da necessidade de se tomar o passe de cura. Então nós temos aos sábados o trabalho da obra social e quarta-feira o trabalho do passe de cura. Sempre lembramos que o passe de cura, a pessoa tem que chegar bem antes. Quem tomar o passe às 10 da manhã, na quarta-feira, deve chegar aqui 9 horas, 9h15, para ir se acomodando, se acalmando, para que o passe tenha o proveito que a gente está precisando. E em todos os outros horários também, que chegue 1 hora antes, 45 minutos antes, para a gente se preparar para o passe de cura, que é muito importante, né? O trabalho mediúnico feito na casa é muito importante, mas importante também é o nosso papel como paciente. É preciso que a gente esteja receptivo. E a gente chegando aqui, a gente se acalma, se equilibra, vai entrando na sintonia da casa, onde os espíritos amorosos estão aqui trabalhando, nos acalmando. A gente vai silenciando as nossas preocupações. O trabalho de cura é um trabalho de amor, é um trabalho muito bonito e que a gente tem que participar, mas com muito interesse e com muito boa vontade da nossa parte. A nossa parte como assistido, somos assistidos dos espíritos, né? E para o trabalho de sábado, que é da obra social, a gente sempre pede a colaboração de quem puder. O que puder. A gente lembra quando toma o café da manhã em casa, o que a gente consome. É isso que a gente faz aqui. Então, quem puder colaborar, um pão, café, açúcar, leite em pó, a gente está recebendo. No almoço daqui é a mesma coisa que a gente almoça em casa. Então, a gente precisa de legumes, de temperos, de cereais, o que puder trazer. Material de limpeza, precisamos. A nossa casa é tudo assim bem clarinho, o chão branquinho, mas isso precisa de muito braço forte para limpar, mas precisa também de água sanitária, precisa de sabão, de vassoura, de rodo, o que a gente puder. Pano de chão, esponja para lavar a louça, a gente precisa muito. E quem não puder carregar peso, como é o meu caso, a gente colabora com o que puder. A gente aqui paga uma conta de luz alta, né? Porque a casa é muito bem iluminada. Nós temos ar-condicionado em todas as dependências. A gente paga o gás, a gente paga o aluguel, isso aqui é alugado. Então, quem puder colaborar com o que quiser e o que puder, é sempre muito bem-vindo. Os cursos da casa. Temos cursos aqui a semana toda, todos os dias, em vários horários. A doutrina espírita requer isso. O espírita precisa estudar. A gente vem à casa, assiste a palestra, toma o passe, toma ali um copinho de água fluidificada, mas quando a gente estuda, quando a gente participa dos cursos, isso tudo tem um efeito muito melhor e muito maior. Então, nós temos aqui o curso, é só cada um escolher o dia e o horário que melhor lhe aprouver. Para os cursos, nós temos que usar o livro relativo ao curso. Temos ali a nossa livraria, com muitos livros, com preços acessíveis. Quem não puder pagar à vista, paga em 2 ou 3 vezes, mas desde que a gente use os livros. Então, gente, vamos estudar.
doutrina espírita pede isso, que a gente estude. Quanto mais a gente estuda, mais a gente enfrenta as nossas dificuldades com mais facilidade, com mais equilíbrio, certo? Um pedido a fazer: por favor, diminua a campainha do telefone para que não toque durante a nossa reunião, certo? Então, nós vamos iniciando. A mensagem de abertura hoje é do Evangelho, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. Hoje é o último item relativo à beneficência e é uma passagem de João, em que ele nos diz assim: todos vós podeis ser bondosos. Em qualquer classe social a que pertençais, sempre tereis alguma coisa que possa ser partilhada. Seja o que for que Deus vos tenha dado, deveis uma parte do que Ele vos deu àquele que precisa do necessário. Porque se estivesseis no lugar dele, ficaríeis bem contentes que alguém dividisse convosco. Vossos tesouros da terra serão um pouco menores, mas vossos tesouros no céu serão bem mais numerosos. Lá colhereis centuplicados os benefícios que semeardes aqui na terra. Então, quem quiser completar a leitura, capítulo 13 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos fazer a nossa prece para nós nos prepararmos para o estudo de hoje. Querido Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por ter nos intuído estarmos aqui, iniciando o nosso sábado de maneira tão saudável, tão feliz. Permita, Senhor, que todos nós possamos estar com a nossa mente aberta, com o nosso coração aberto, para percebermos os estudos que forem aqui explanados. Abençoa, Jesus, os irmãos que vão nos dirigir a palavra. Abençoa cada um de nós, para que possamos sair daqui mais equilibrados, mais serenos do que quando aqui chegamos. Então, em teu nome, Jesus, em nome desses espíritos amorosos que trabalham aqui no nosso SEAP, a nossa casa de amor, e em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para iniciarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. Hoje o nosso companheiro Paulo Nagai vai nos falar do Livro dos Espíritos. Ainda estamos estudando sobre a fatalidade. Hoje vai ser das questões 860 em diante. Eu vou ler uma questão para que ele possa ter bastante tempo de estudar conosco. Só um instantinho aqui que eu estou procurando. A questão 865. Kardec perguntou assim: como explicar a sorte que favorece certas pessoas em circunstâncias em que nem a vontade nem a inteligência contam? No jogo, por exemplo. E os espíritos responderam: alguns espíritos escolheram antecipadamente certas espécies de prazer. A sorte que os favorece é uma tentação. Aquele que ganha como homem, perde como espírito. É uma prova para o seu orgulho e sua cupidez. Então, que Jesus abençoe o nosso companheiro. Obrigado. Bom dia a todos. Que Jesus possa... Opa, que bom. Todo mundo animado. Que Jesus possa nos abençoar essa manhã de estudos. Bom, hoje nós estamos dando continuidade ao capítulo 10 do Livro dos Espíritos, que faz parte da terceira parte, que são as leis morais. E no capítulo 10 a gente fala sobre a lei de liberdade, complementando aí hoje o final do tópico que fala sobre fatalidade. Bom, primeiro vamos falar algumas coisas sobre a lei de liberdade.
E isso é bom a gente entender, e não só entender o que os Espíritos falam para nós sobre isso, mas também fazer a ligação entre o que isso significa e como a gente procede a partir, ou pelo menos como deveria proceder, a partir do momento que tem essas informações. Então, todo mundo quer liberdade, todo mundo fala em liberdade em qualquer setor da vida, em tudo o que a gente quer liberdade, mas não pensa na responsabilidade que advém dessa liberdade e nem os compromissos, principalmente com o que diz respeito ao limite. Porque a partir do momento que você vive em sociedade, você tem, quer dizer, todos nós temos a nossa liberdade se chocando com a liberdade do outro. Quer dizer, eu quero liberdade, vocês também querem, e aí, como é que fica? Todo mundo pode fazer o que quer? Esse é que é o problema. E que, se você não levar em consideração, por isso que essa lei, esse capítulo, essa terceira parte, que engloba as leis morais, é importante, porque ela fala da lei de conservação, de destruição, de progresso, a lei de verdade que nós estamos vendo hoje, a lei de sociedade, vai fechar lá com a lei de justiça, amor e caridade, mas assim, são leis que a gente nem pensa que tem, em termos assim de lei de Deus, mas que quando a gente vê na doutrina espírita, por exemplo, antes de entrar na doutrina espírita, eu nunca ia pensar que tinha uma lei que regia a destruição. Quando eu peguei e vim aqui, lei de destruição, que isso? Porque quando tu escuta destruição, tu fala assim, cara, é para destruir, para derrubar tudo, acabar com tudo. Mas você fala, não, mas é uma lei que regula a destruição, que mostra os limites da lei de destruição, e assim de todas elas, a lei do progresso, também assim a lei de conservação, e também a lei de liberdade, porque se todo mundo fizer o que quer, como é que vai acontecer? Imagina em casa, não precisa, tem que pensar no mais próximo, no núcleo, que a família é exatamente o núcleo de tudo que existe. A educação começa ali. Não estou falando de educação de banco de escola, não. Educação moral, comportamental. Como eu vou formar o indivíduo que vai fazer parte da sociedade. Então, a responsabilidade dos pais. Então, você imagina numa casa que todo mundo faça o que quer, que não tenha limite. Que nem os jovens falam, vai dar ruim, não tem jeito. E os espíritos falam, para dizer assim, qual é isso lá no início da lei de liberdade? Eu posso ter liberdade total, e vamos resumindo isso, só em pensamento. Mesmo assim, nós somos influenciados no pensamento, nós somos influenciados pelos espíritos. Mas por que ele diz isso? Ele fala no finalzinho da resposta, porque nós somos capazes de aceitá-los ou rechaçá-los, mesmo que esses pensamentos não sejam nossos, que sejam influência externa. Ou seja, eu mesmo meditando para tomar uma decisão. Meu caminho, isso, a nossa vida é isso. Eita ferro. Deixa eu botar esse negócio aqui no lugar para não esbarrar. Botar no bolso é melhor. Então, tudo que a gente pensa em termos de vida, reencarnei, a minha vida, a partir de um certo momento, onde eu adquiro responsabilidade, ela vai ser sempre escolha. E essa escolha, ela vai aparecendo mais na vida a partir do momento que a gente ganha responsabilidade como ser, como espírito. Então, na infância, não tem muita escolha. Muito pelo contrário, quando a gente encarna, e isso é a lei, o espírito que encarna na primeira infância, ele não quer escolher nada. Ele quer ser abastecido por opções que amanhã ou depois ele vai usar para ter escolhas. Porque às vezes a gente fala erradamente assim, principalmente com religião. Ah não, meu filho quando crescer ele vai decidir. Mas vai decidir em cima de quê? Qual a opção que nós demos para ele decidir? E se eu não dou, não mostro um leque de opções, aquele negócio... Tu vai num restaurante, num bar ou em qualquer lugar, se o cara não te dá o cardápio,
Se tu não conhecer o que já tem lá, tu vai escolher da onde? Então tem que ter opções. Então, erradamente, fala, não, quando crescer vai escolher. Mas para escolher eu tenho que dar opções. Então, o que a gente deve fazer? Não interessa qual religião que eu tenha. Eu tenho que dar aquilo que eu tenho. Eu não posso deixar de dar. Então, para os meus filhos, eu tenho que orientar. Ó, vai aqui. Aí, quando ele chegar numa certa idade, as respostas que ele tem naquela religião não forem suficientes, ele vai procurar outra. Mas aí sim, vai optar, mas tendo uma referência. Tem que ter uma referência. Se nós não dermos essa referência, alguém vai dar. Pode ter certeza disso. É igual aquilo que se fala sempre aí, né? Desde uns tempos atrás. Adote seu filho, ensine seu filho, que senão o traficante vai fazer isso. Ou a pessoa fora da lei de uma maneira geral, que não cumpre a lei. E vai tomar posse ali e vai dirigir. Então isso é muito importante. Então o entendimento da lei de liberdade, como todas as outras leis morais, esse entendimento faz parte de um conjunto de conhecimentos que é útil para nós vivermos e fazermos a escolha com mais propriedade. Não quer dizer que a gente, conhecendo, a gente vai sempre fazer certo. Porque aí tem aquela condição do falar é fácil, difícil é fazer. Nós somos espíritos milenares que temos aí hábitos milenares fora da lei, e para a gente consertar isso é mudança de hábito, é um processo educativo que é muito diferente. Não se faz assim. Ao se adentrar aqui no centro espírita ou em qualquer casa religiosa, independente do que as pessoas prometam, isso não é automático. Eu não vou entrar aqui e a salvação vai vir aos meus pés. É necessário bater na porta, ou seja, fazer a minha parte. O que as casas espíritas, aí nós vamos falar só das casas espíritas, o que elas se propõem é mostrar a lei de Deus de acordo com o que Jesus trouxe, que é a versão mais atualizada, olhando para trás, e que a doutrina espírita interpreta à luz dos conhecimentos básicos da doutrina espírita, que segue lá, imortalidade da alma, que todas as doutrinas espiritualistas têm. Manutenção da individualidade depois dessa morte, isso já é um diferencialzinho em relação aos outros. A reencarnação, antes disso também a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, quer dizer, a pluralidade das existências, e a pluralidade dos mundos habitados, que é da onde vem os espíritos que estão espalhados aí em diversas escalas, quer dizer, é da onde vem e para onde vão também. Somos criados simples e ignorantes, ou seja, a lei de justiça, amor e caridade já se faz desde o início, ninguém foi criado melhor do que o outro, todos fomos criados lá, princípio inteligente, e cada um foi buscando o seu caminho. E é muito importante entender isso, porque a liberdade, e uma outra coisa que a gente tem que falar, nós temos liberdade, sim, só que essa liberdade, queiram os orgulhosos ou não, é relativa. Eu não posso fazer o que eu quero. Eu posso ser quem for no mundo. Pensa no homem mais poderoso do mundo. Ele pode fazer o que quer? Não. A partir do momento que você vive em sociedade, você tem um negócio ali, uma lei que rege essa administração, que é exatamente isso. O meu direito termina quando começa o teu. A minha liberdade termina quando começa a sua. Isso aí é o básico. E ainda tem um negócio, é a aplicação maior daquilo que Jesus falou para a gente, no que se resumia a lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E aí ele detalhou, fazer ao outro tudo aquilo que eu queria que o outro fizesse comigo. Você tratar as pessoas do modo que a gente gostaria de ser tratado. Então, se uma coisa me incomoda, se eu me sinto agredido com determinado posicionamento, eu não posso fazer isso com o outro. E os Espíritos falam para nós que é um sentimento de injustiça, ele é inato. Isso independe de cultura, de educação, de qualquer coisa. E quando você é agredido, também tem outra coisa, a dor dói em todo mundo igual.
Então, não tem essa de dizer que eu desconheço a lei, eu desconheço isso, eu desconheço aquilo. Porque todo mundo já experimentou a dor. Então, se dói em mim, dói no outro. Então, esse é o parâmetro. Bom, dito isso, vamos entender por que é relativo essa liberdade. Porque isso às vezes choca, as pessoas querem muito isso. Mas a liberdade relativa, e a gente já coloca, quanto mais evoluído é o espírito, e aí quando a gente fala espírito evoluído é o quê? Em moral e intelectualmente. Então, não é a pessoa que hoje está numa encarnação e tem poder, ou tem um cargo que o eleve em qualquer hierarquia, empresa, ou aquele que ocupa na família uma posição hierárquica ali, porque é quem domina, é quem é responsável pela família. Esses papéis todos variam de encarnação para encarnação. É um papel que eu estou representando. O que vale é o que o espírito carrega com ele como bagagem para essa imortalidade, que são as conquistas intelectuais e morais. E quando a gente fala de conquista intelectual, não é elitizando e dizer assim, fulano é melhor do que ciclano, não. É porque o desenvolvimento, quando a gente fala de desenvolvimento intelectual, às vezes as pessoas confundem com cultura. Não tem nada a ver com cultura. Cultura é algo temporal, que você teve oportunidade de ter acesso ou não e assimilou ou não. É uma historinha que contaram para a gente e a gente entendeu e repassa. Inteligência é outra coisa. É capacidade de analisar as coisas, de tomar decisões, de entender as coisas, e até de ter maior facilidade de absorver a cultura. Mas a inteligência, o espírito leva para a vida toda. A cultura, às vezes, ela pode não servir para nada. Qualquer aprendizado que não seja de desenvolvimento de inteligência ou moral, ele vai se perder no tempo. É só pensar nas atividades. Tem atividades que a gente fazia antes, treinava antes, que hoje não serve para nada. Como vai ter profissões no futuro que ainda nem existem? Quer dizer, são coisas que dependem, são temporais. Agora, a verdadeira bagagem é esse desenvolvimento da inteligência, que ele se faz através da experiência, e o da moralidade, o desenvolvimento da moralidade, que é aquela bagagem que a gente vai levar quando a gente morrer. Ninguém tira isso da gente. Ninguém tira. A gente leva e vai estar com ela aonde a gente estiver, encarnado ou desencarnado. Porque eu posso estar encarnado numa condição social inferior hoje, mas eu posso ser inteligentíssimo. A gente tem vários exemplos de pessoas que não têm hoje, vamos dizer assim, uma formação escolar, mas que você vai conversar com elas, são pessoas extremamente inteligentes e moralizadas. Então, entender o posicionamento que nós, como espíritas, devemos fazer esforço para entender essas questões. 860. O homem pode, pela sua vontade e pelos seus atos, fazer com que os acontecimentos que deveriam ocorrer não se verifiquem e vice-versa. Aqui começa a trabalhar ainda na questão do livre-arbítrio. Quer dizer, eu tenho minha vontade, eu posso agir para mudar as coisas que deveriam acontecer ou não. Olha a resposta. Ele o pode se esse desvio aparente tiver cabimento na vida que escolheu. Além disso, para fazer o bem como deve ser, e por constituir o único objetivo da vida, ele pode impedir o mal, principalmente aquele que possa contribuir para um mal maior. Então já tem uma questão aqui, que a gente tem falado muito nisso. Eu escolhi a vida que o indivíduo escolheu. Então, não tem muito sentido a gente ficar reclamando. Se tem alguém que errou na minha vida, foi eu mesmo, não foi Deus. E a gente reclama de Deus
ou reclama, se for espírita, dos mentores espirituais, culpa os obsessores, ou se não for espírita, culpa o demônio. Mas nós escolhemos a nossa vida. Isso é noção de planejamento reencarnatório. As escolhas que eu faço, e a gente vai ver aqui no decorrer das questões, são principalmente referentes à vida material, o cenário. Igual quando a gente pensa assim, eu vou fazer qualquer trajeto, seja uma viagem longa ou curta. Eu vou daqui até Taquara. Como é que eu vou? Eu posso ir a pé, vai demorar de um montão. Se eu tiver uma bicicleta, eu posso ir de bicicleta. Eu posso ir de carro, posso ir de ônibus. E eu vou, antes de ir, eu vou fazer, que eu faço? Eu vou andar a pé daqui até não sei aonde, que eu quero passar na casa de não sei de quem, paro no ponto do ônibus, pego o ônibus, salto lá não sei aonde. Eu vou traçar um roteiro, como se for uma viagem mais longa. Eu vou para a Bahia, vou de carro, vou de avião, vou de ônibus, como é que eu vou? Não vou ir um dia só não, eu vou parar no meio do caminho, se eu for de carro, vou dormir na cidade tal, e depois... Isso é o cenário. Agora, o que eu vou fazer? Ou nessa viaginha curta ali, que eu pegar um ônibus para até Taquara, ou lá para a Bahia, o que eu vou fazer nesse trajeto é escolha minha. Por quê? Porque é uma decisão moral, é escolha. Se eu entrar aqui no ônibus, o cara pisar no meu pé, eu posso dar um empurrão nele, posso xingar ele, posso dar um soco, posso até matar ele, se eu tiver destemperado, e se eu tiver uma arma, né? Quer dizer, a minha reação a isso vai do 0 a 100. Qualquer lugar, qualquer coisa. Isso é imprevisível, sabe por quê? Porque os espíritos falam, a gente vai ver aqui no comentário de Kardec, ele explica. Não existe fatalidade nas escolhas morais do espírito. Eu escolho. Ninguém pode prever. A gente vai ver aqui a seguir, ninguém nasceu para matar ninguém. Eu posso ter tendência pelo meu histórico anterior. O cara tem tendência porque ele já fez isso em outras encarnações. Mas ninguém encarna para matar ninguém. Quando eu fiz isso, se fizer, é porque eu escolhi. Mas tem influência do meio, tem influência... Eu também escolhi o meio que eu ia reencarnar. A gente vai ver aqui, é isso que ele faz. Escolheu a vida que vai levar. E ter cabimento é assim, se eu fiz um planejamento, aconteceu uma coisa ou não, tem a ver nisso, tem cabimento na vida que eu escolhi ou na lei. E o que mede isso? A lei é porque a lei não pode ser derrogada. Por isso que a gente fala que não existe milagres na concepção de como o pessoal entendia. Mas as escolhas existem. Elas vão ser admitidas ou não se tiver de acordo com aquele planejamento que tem como objetivo eu aprender, eu me educar. Se aquilo for bom para mim, os espíritos, ou quem está ajudando nessa reencarnação, tudo bem, vamos lá. Se não for, não vai acontecer. Então isso é importantíssimo. É isso que ele quer dizer, se tiver aparentemente cabimento na lei. Então, mas olha só, um negócio importante, independente disso, porque o cara pode dizer assim, então, se é assim para mim, é para o outro também. Eu vejo o outro sofrer ali, problema dele, tem cabimento, é da lei, ele escolheu, é karma dele, chama do que quiser. O oriental chama de karma, a gente chama de lei de causa e efeito, que é outro princípio básico que a gente tem que entender no doutrina espírita, que funciona, que interfere nisso tudo. Aí o cara vai falar lá, não, mas não. O espírito fala assim, não. Nós estamos aqui para fazer o bem e evitar o mal. Então, independente do que o outro esteja passando, nossa obrigação é ajudar. Por isso que toda casa espírita e muitas casas religiosas tem um trabalho de assistência social agregado a ela. Por quê? Porque usa aquele princípio, se eu tivesse com alguma dificuldade, seja material ou moral, eu gostaria que alguém me ajudasse? Claro que sim. Então eu ajudo o outro. Eu trabalho na desobsessão, aí converso lá com espíritos desencarnados, tentando orientá-los sobre a vida depois da morte, como é que aconteceu, por que ocorre, blá, blá, blá. Mas por que faz isso? Porque eu gostaria que, se eu estivesse na mesma situação, alguém fizesse isso comigo. É a mesma coisa, eu vou pegar um ônibus aqui, eu não estou acostumado a andar de ônibus.
Que ônibus que eu vou pegar? Eu tenho que perguntar a alguém. Alguém tem que me orientar. Se ninguém me orientar, eu vou pegar um ônibus errado, ao invés de ir lá para Taquara, vai virar ali e vai me levar lá para não sei aonde. Que inclusive isso a gente fala do negócio, eu estou pensando alto. A gente fala das coisas que a gente vivencia, mesmo sem perceber. Fui deixar outro dia meu carro para consertar, aí voltei de ônibus, do BRT. Só que eu não estou acostumado a andar, há muito tempo que eu não ando. Quando entrei ali, peguei exatamente que, ao invés de ir para Taquara, que eu, na minha inocência, falei, esse troço aqui é reta, não tem nem curva, vai para Taquara. Eu sei que entra ali, entra na Taquara. Entra naquela rua do próximo, depois do shopping ali. Mas depois que estava no meio do caminho, eu me lembrei e falei, caraca, tem um que vai lá para depois do Catonho, para Sulacap. Foi exatamente o que eu tinha entrado. Que eu não olhei nem para lugar nenhum, não perguntei. Quer dizer, se tu está ali numa situação, eu gostaria que alguém, quando eu estivesse dando, pô, tu vai para onde? Pô, então pega esse aqui, não pega outro não. E eu entrei no primeiro que estava, quer dizer, fui passear, né? Fui lá e voltei. Também é bom que não paga a passagem. Você volta ali na mesma. Mas é exatamente isso. Se você parar para pensar um pouquinho, você vai fazer isso de uma maneira natural. Então vamos lá, 861. Porque você vê que não é importante você entender o que está aqui, mas também saber como aplicar. Qual a situação que eu aplico isso? Porque senão fica uma teoria e isso aí não vai rolar. Não faz nada, não acontece nada com a nossa vida. 861. O homem que comete um assassinato ao escolher sua existência, que se tornaria, sabia ao escolher sua existência que se tornaria um assassino, é o que eu comentei antes. Não, olha só o que é o interessante. O que ele sabia? Isso que se confunde fatalidade com liberdade, com livre-arbítrio. Não. Ele sabe que escolhendo uma vida de luta, haverá para ele a possibilidade de matar um de seus semelhantes. Ignora, porém, se o fará, pois haverá nele, quase sempre, a deliberação de cometer um crime. Por quê? Por causa da característica, da tendência. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre para fazê-la, ou não. Se o espírito soubesse antecipadamente que, como homem, deveria cometer um assassínio, é que a isso estaria predestinado. Ficais sabendo, portanto, que ninguém está predestinado ao crime. Ninguém. Ou qualquer outro ato. Ele é sempre resultado da vontade do livre-arbítrio. Além disso, sempre confundis duas coisas: acontecimentos materiais da vida e os atos da vida moral. Se algumas vezes a fatalidade é nos acontecimentos materiais, é como a gente falou, ó, eu tracei o roteiro para ir daqui na Taquara ou daqui na Bahia. Isso aí é material. É o roteiro, é o cenário. Agora, o que eu vou fazer no meio do caminho? Aí é o moral, que ele diz, ó, cuja causa está fora de vós e são independentes da vossa vontade. E se enguiçar o ônibus? Parou 2 horas, parou 3 horas, não sei aonde. Se eu for de avião, o avião não saiu daqui, teve problema, atrasou, eu não tenho domínio sobre isso. Isso pode ser, vamos dizer assim, o que se chama de fatalidade. Agora, quanto aos atos da vida moral, eles emanam sempre do próprio homem. Por conseguinte, sempre tem a liberdade de escolha. Portanto, com relação a esses atos, nunca há fatalidade. Ou seja, não há fatalidade nos atos morais da vida, ponto. E você vê, eu escolhi a vida, escolhi o ambiente que eu vou, porque aqui não tem desculpa. Eu estou morando mal, estou aqui na favela, estou não sei aonde. Não justifica. Por quê? A gente tem que pensar um negócio que é muito sério na lei. A ninguém é dado fardo mais pesado do que pode carregar. E para não ficar isso parecer desumano, porque você fala assim, cada um está no seu lugar e tem que ficar ali. Não. Vamos lembrar que tem que se ajudar um ao outro para sair daquilo ali. E outra coisa também, que a gente tem que entender de uma vez por todas, que a posição social que a gente encontra é a que necessitamos para progredir. E tem dificuldade, por isso que os espíritos falam, você
ter uma encarnação numa posição de poder ou de riqueza é mais difícil do que na pobreza e com problema. O raciocínio mais tranquilo que a gente faz é, peraí, cara, se eu vou sofrer das duas maneiras, eu prefiro sofrer com dinheiro do que duro. O raciocínio que a gente faz. Só que os espíritos explicam para a gente que tem situações, primeiro que não tem ninguém feliz na Terra, que é um planeta de provas e expiações ainda e vai passar para regenerados. Não tem ninguém feliz. E os espíritos falam para a gente, ó, atrás desses muros dourados, atrás disso tem muito problema que a gente não imagina. Problema de família, e tem, a gente vê aí. Porque não tem aquela separação, a pobre é bonzinho, o rico é malzinho, não. Ou então, o pobre é mau elemento, o rico é tudo bom, porque tem cultura, tem posição. Negativo. Os maiores marginais são de colarinho branco. São pessoas que se formaram, que têm inteligência e roubam a gente de montão. É isso. Não pode se ter essa... não, é isso, morou ali num lugar mais simples, bandido. Não é? Tem muita gente aqui que participa da assistência social que mora em condições não tão boas quanto os outros. E o que a gente vê? A maioria são trabalhadores, poucos são marginais. E aí se rotula tudo. E quando você olha na sociedade, o que você vê é o contrário. A grande maioria não tem freio, é caminhão ladeira abaixo, sem freio, em dia de chuva. São drogas, são falcatruas, são tudo. Aí é que é o problema que a gente não percebe. Quando a gente tem uma condição limitada, em que a gente quer fazer besteira e não pode. Quando a gente não tem esse limite, tanto de poder como de dinheiro, como de posição social, a gente quer fazer besteira, então, e pode fazer. Tem condições de fazer. Então, olha só, tem que ser uma visão um pouco direta assim, mas que não é desprovida de sentimento, não. Cada um tem o seu problema, até para a gente entender que aquele negócio, quem é rico, quem tem dinheiro, quem tem posição social, tem problema igualzinho a gente. Talvez até mais. Problema emocional, problema de relacionamento. Quer dizer, a gente vê famílias, família, quando eu estou falando, são famílias assim, relacionamentos familiares, às vezes mais estruturados nas famílias mais humildes que nas famílias mais abastadas. Sabe por quê? Porque os pais que têm essa condição financeira maior, eles pensam que educar é dar o que a pessoa quer ter. E a família humilde, de condição mais humilde, ela se dá ao filho, se preocupa com outras coisas. Como a gente não tem dinheiro para dar tudo que a criança quer, e até viciando a criança, porque na vida não é assim, ela não vai ter tudo que quer, não. A vida diz não a muitas coisas. Então você cria uma criança só com sim, 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 ela não sabe não, quem vai ensinar o não a ela? A vida. E das vezes da maneira mais difícil. Então a gente não se deve sentir menosprezado, sentir-se menor diante de qualquer pessoa pela posição que a gente está. E nem, ao contrário também, nem sentir superior porque está numa condição aparentemente melhor. Por quê? Porque o objetivo é testar a gente. A gente escolhe as condições de vida como espírito para a gente ser testado naquilo que a gente precisa. Seguindo, 862. Há pessoas para as quais nada dá certo e que parecem ser perseguidas por um mau gênio em todos os seus empreendimentos. Não estaria aí o que se pode chamar de fatalidade? Quer dizer, aquela pessoa que é o hard haha, né? Aquele personagem antigo que hoje todo mundo pode ver até hoje aí em vídeo e tudo, que ele só ficava assim, ó dia, ó azar, e tinha raios e trovões na cabeça dele. Quer dizer, reclamava de tudo. Existem muitas pessoas assim, que reclamam de tudo. E botam a culpa, como a gente diz, ou no demônio, ou em Deus, ou nos obsessores. E os espíritos
respondem assim, ó, é mesmo uma fatalidade, se quiserem chamá-la assim. Quer dizer, se a gente quiser chamar de fatalidade, chama. Mas ela, ele explica o que ele é. Ela depende da escolha, do gênero de existência, porque essas pessoas quiseram ser experimentadas através de uma vida de decepção, a fim de exercer sua paciência e sua resignação. Entretanto, não creiais que essa fatalidade seja absoluta. Ou seja, nasceu assim para ficar assim a vida toda? Não, ele diz, ó, frequentemente ela é o resultado do falso caminho que tomaram e que não está de acordo com as suas inteligências e suas aptidões. Aquele que deseja atravessar um rio a nado, sem saber nadar, tem grande possibilidade de se afogar. Quer dizer, não é só um planejamento que teve. Em muitas coisas, a gente quer dar o passo maior do que o pé alcança. Tipo assim, ó, ele dá um exemplo aqui. Eu vou ler aqui para ficar bem, para não parecer que é positivo. Eu acho que uma coisa que a gente deve fazer é sempre isso. Entender o que o Espírito está falando para a gente, para não ter interpretação pessoal nisso. Vocês vão entender. Aquele que deseja atravessar um rio a nado, sem saber nadar, tem grande possibilidade de se afogar. Dá-se o mesmo na maioria dos acontecimentos da vida. Se o homem apenas empreendesse coisas que estivessem de acordo com as suas faculdades, quase sempre obteria êxito. O que o perde são seu amor próprio e sua ambição, que o fazem desviar-se do seu caminho e tomar por uma vocação aquilo que eu sei fazer e que eu quero fazer, o desejo de tomar por vocação, o desejo de satisfazer certas paixões. Ele fracassa e por sua culpa, porém, em vez de culpar a si mesmo, prefere acusar a sua estrela. Aí ele dá um exemplo. Alguém que daria um bom operário e ganharia honestamente sua vida, tornando-se um mau poeta, morrerá de fome. Haveria lugar para todos se cada um soubesse colocar-se no seu lugar. A gente tem vários exemplos disso. Que às vezes, tudo, a gente tem um troço assim, sim. Tudo que você faz com amor, você faz bem. O que é o fazer com amor? É fazer aquilo que eu gosto e que eu tenho vocação para. Tem tanta gente que, quero ter um diploma, tem que ver a vocação. Antigamente tinha teste vocacional, era isso. Que era você responder uma série de perguntas para você ver aonde você se encaixava melhor. E hoje, com o conhecimento da doutrina espírita, eu vejo que o teste de vocação é simplesmente você tentar captar o planejamento que você teve, porque são coisas que você tem tendência a fazer. Então a gente tem muita coisa assim de... tem um exemplo assim, vamos dizer, de um nível mais acima de escolha. A pessoa queria ser médica, tomou pau nos 4 vestibular. Um dia, consultando o plano espiritual lá no Odenia, o plano espiritual falou assim, olha, pensa, não tem outra coisa que você gostaria de fazer, que te deixaria feliz. Porque aquele troço, né? A gente deve persistir nas coisas. Mas uma coisa é você ter vontade e ter persistência. Outra coisa é você ficar dando murro em ponta de faca. Vai se arrebentar. O que aconteceu, para não alongar muito esse exemplo? A pessoa parou para pensar, porque está aquele negócio, veio com aquela intuição, eu vou trabalhar com saúde, com medicina. Fez vestibular para dentista. Foi um excelente dentista durante a vida. E ficou feliz da vida. Às vezes, a gente tem vários exemplos assim, de negócios simples. Quantos lugares a gente conhece que é bem simples? Vou lá no fulano, que lá tem um bolinho de bacalhau. Ou então, faz uma feijoada. Ou pelo menos assim, um feijãozinho que tem ali. Trabalhei uma época em Belfort Roxo, que tinha um lugar lá, que o feijão, não sei o que a mulher botava naquele feijão. E ficava assim. Então, olha só, não precisou de diploma, não precisou de nada. Fez um negócio que faz com amor. Eu fui criado em Nilópolis. Lá em Nilópolis tinha um Angu do Zé.
E tinha a batida do primo também, pessoal. Nilópolis, antes da Beija-Flor, só era conhecido pelo angu do Zé e a batida do primo. O meu professor, quando eu fazia pré-vestibular, o cara morava em Copacabana, ele conhecia a batida do primo e o angu do Zé. Uma barraquinha, uma carrocinha, como tem o angu do Gomes, que todo mundo vê, como tem esses caldos aí que fica agora. Igual. O cara viveu a vida dele fazendo angu. Simples assim. E tantos negócios começaram assim, para dar o exemplo aí de você não se contentar com aquilo, a ambição. Quantos negocinhos desse a gente viu que era bom, que dava certo, o cara tentou botar restaurante, botar coisa, voltou para a barraquinha. Exatamente essa condição aqui. Quer dizer, tem um exemplo num nível mais alto e num exemplo mais simples. Mas tudo que a gente faz com essa característica de fazer porque gosta, de fazer com amor, fazer com prazer, aquilo ali dá certo, não tem como dar errado. Em todas as profissões. O que ele fala aqui, ó, tu poderia ser um bom técnico. Técnico em qualquer situação, de televisão, de computador, de qualquer coisa. Não quis, foi querer ser um poeta, vai morrer de fome. Não é aquilo, não é pela posição, é pelo que eu gosto, é aquilo. Então, tu está acertando a característica que você tem como espírito, que provavelmente foi aquilo que foi planejado para a nossa vida, aquela parte material da vida. Né? Bom, e se cada um, e aquele negócio, tem que ter as pessoas para fazer qualquer posição. As minhas filhas, quando a gente via tranquilamente, tinha 4, a gente via que uma lá, essa aí não vai dar para estudar não, realmente ela tinha característica mais para troço artístico, para coisa. Assim, eu cheguei um dia para ela e falei assim, não precisa fazer faculdade, faz o que você quiser, vai fazer faculdade para quê? Para não exercer? E outra fez faculdade, deu aula de biologia, aí hoje o que faz? Parou de dar aula lá porque está se sustentando com abrir uma academia para treinar criança. Kickbox lá, não sei o quê. Ótimo. Se vira nos 30 e faz impulsionamento na internet, trabalha de casa. O que adiantou? Diplomas? Nada, tem que fazer o que se acerta, o que gosta de fazer. Que vai fazer bem. Vai fazer bem. Isso aí não tem condições. Bom, na 863, ele já traz para outro lugar. Os costumes sociais não obrigam frequentemente um homem a seguir tal caminho de preferência a outro, e não está ele submetido ao controle da opinião geral na escolha das suas ocupações? O que se chama respeito humano não constitui um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? Olha só, é o que a gente acabou de falar. Tu vai fazer o que a sociedade quer que você faça, ou vai fazer o que você gosta? Tem muita coisa que o brasileiro faz, vou para os Estados Unidos, que lá tem mais oportunidade. Qual é a mais oportunidade que o cara tem lá? Ele vai trabalhar de garçom, entregador de pizza, babá. Mas sabe por quê? Se fizer isso aqui no Brasil, trabalhar 15 horas, 18 horas por dia, vai ganhar dinheiro também. Mas por que a gente não faz isso aqui? Ele vai me ver ali, eu servindo garçom, não vai pegar bem. E fulana vai saber que eu estou trabalhando de babá. E se for homem, então pior, vai falar assim, o cara vai falar que eu estou de babá, peraí. Mas vai lá para fora, faz qualquer negócio. Aí ganha dinheiro, aí quer dizer que lá tem mais oportunidade. Quem quer trabalhar, tem oportunidade. Quem quer trabalhar, tem oportunidade. Trabalhar em quê? No que as outras pessoas estão precisando, que se trabalhe, que você se proponha. É isso aqui, não é eu trabalhar o que a condição normal da sociedade pede que eu faça. E sim, quem quer trabalhar, encontra trabalho. Pergunta a qualquer pessoa que estiver pedindo ajuda e pedindo dinheiro, olha, tudo bem, vamos lá em casa que tem lá, acerta lá meu jardim, dá uma capinada, ou então limpa a minha casa, eu te garanto que 80% vai falar que não quer.
A gente vai fazer o quê? Ah, é vergonha fazer isso? É vergonha limpar a casa? Não, não é. Porque você é que dignifica a tua atividade. Tem pessoas aí que trabalham com arrumação de casa que é procurada e não tem mais vaga. E ganha bem. Mas por quê? Porque sabe que aquilo é importante? Porque é importante. Eu lembro um exemplo que a gente passou sempre a dar em palestra espírita, é o que aconteceu um tempo atrás, que os lixeiros entraram em greve. Aí que o pessoal notou a importância da profissão. Porque ficou um lixo a cidade, porque não recolheu nada. Aí tem o problema de saúde, porque aquilo ali não está... Aí o pessoal cai a ficha de... Realmente, é uma profissão importante, valoriza. É isso. E a pessoa tem que entender, se entender que aquilo ali é digno, que pior é roubar. Quer dizer, a pessoa não tem vergonha de roubar, mas tem vergonha de trabalhar em qualquer profissão que a sociedade não dê muito valor. É isso que ele falou na anterior. Não são as convenções. Eu que faço essas convenções. Se eu sinto que aquilo ali é digno e trabalho dignamente, as pessoas vão respeitar. E se não respeitar também, problema delas que não estão enxergando. Eu tenho que me respeitar. Bom, vamos lá, aqui. Na resposta a essa pergunta dos costumes sociais, sobre obrigação, olha o que a resposta do Espírito, vocês falaram que eu estou inventando. São os homens que fazem os costumes sociais e não Deus. Se a eles se submetem ao que? Aos costumes sociais, é porque isso lhes convém. Ainda aí é um ato de seu livre-arbítrio, visto que, se o quisessem, poderiam deles se libertar. Então, por que se queixar? Não são os costumes sociais que eles devem acusar, mas seu tolo amor próprio, que os faz preferir morrer de fome e infringi-los. Ninguém lhes leva em conta esse sacrifício feito à opinião pública, enquanto que Deus lhe levará em conta o sacrifício de sua vaidade. Isso não quer dizer que ele deva afrontar essa opinião, sem necessidade, como certas pessoas que têm mais originalidade do que verdadeira filosofia. Também não é você querer fazer contra o que a sociedade quer, por orgulho, ou por rebeldia, não é isso. Não é? Ou por verdadeira filosofia, quer dizer, a pessoa não está defendendo nada, ela quer ser do contra, igual filho com pai, naquela parte de rebeldia, naquela fase de rebeldia, tu fala alho, ele quer bugalho, tu fala X, ele quer Y, tudo ao contrário, e a gente tem que ter habilidade para tirar disso. Aí ele fala, ó, há tanta insensatez em se fazer apontar com o dedo ou ser visto como um animal curioso, quanto há sabedoria em descer voluntariamente, sem murmurar, quando não for possível permanecer no alto da escala. Isso é muito importante a gente entender também, porque o que a gente valoriza como sociedade? Aqui são os homens que fazem esses costumes. É só para olhar a falência da nossa sociedade, no sentido moral, quais são os ídolos que a gente tem hoje? O jovem está se mirando em quem? No traficante que está cheio de dinheiro, cheio de cordão de ouro? No artista que está com uma vida totalmente desregrada? Não estou falando que são todos. Estou falando nos artistas que estão com a vida totalmente desregrada, entregue às drogas, que mata, é perniciosa. Só fazer uma pergunta: você gostaria que seu pai fosse assim, sua mãe fosse assim? Ou então nós gostaríamos que nosso filho tivesse esse comportamento? Então não vamos botar num trono uma pessoa que não tem condições morais. E é o que a gente está valorizando hoje. E os espíritos já falam, e não é só hoje não, isso é durante todo o tempo. Então é bonito, você gostaria que teu pai e tua mãe falassem, estou pegando todo mundo, hoje eu pego qualquer um. Caiu na rede é peixe. Que isso? Aí se valoriza uma posição dessa? Quer dizer, quem pega mais?
Aí você vai falar assim, não é para julgar. Não, estamos julgando. E os espíritos falam isso, você tem que observar os fatos para saber distinguir o bem do mal, o que é correto, o que não é correto. O que é bom seguir, o que não é bom seguir. Eu tenho que ver o que eu estou botando como referência. É bonitinho falar um monte de palavrão? Não sei, a gente tem que tomar cuidado com os nossos jovens. Tem jovem que não sustenta 3 minutos de conversa. Tem jovem que vai falar em 5 palavras, 6 são palavrões, porque um ele pensou e não falou. É isso que a gente quer para a nossa juventude, é essa educação que a gente quer dar para os nossos filhos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz, porque as crianças, elas seguem os exemplos que a gente dá. Não é o que a gente fala, é o que a gente faz que eles vão fazer. Então as referências nossas, se são essas, eles vão seguir. Inconscientemente até. Né? Aí ele fala aqui na 864 também, sorte, né, contrária, uns parece ser favorecido porque tem sucesso em tudo. Quer dizer, se você já pensar que isso é o acaso, vai falar, Deus então fez um melhor do que o outro, Deus deu uma vida melhor. Não, isso é planejamento. A resposta, frequentemente, é porque eles sabem lidar melhor com essas coisas. Alguns têm mais capacidade mesmo. E a gente pode ver, ninguém consegue nada na vida, nem em termos intelectuais e morais, em termos de progresso, sem esforço. Nada é dado de graça para ninguém. Tem um motivo. Mas o cara tem riqueza ali, ele nasceu lá, em berço esplêndido e herdou aquela fortuna. Tudo bem, qual o propósito? Ele, quando chegar lá, lembra da parábola dos talentos. Quando ele desencarnar, vamos falar assim, o que tu fez com os talentos que tu recebeu? Seja intelectual, ou material, ou moral. Lembra que ele falou lá? O cara que ficou com medo de investir aquilo ali, escondeu. Ele falou assim, tu não sabe que eu vinha cobrar, que eu sei por onde ele plantou e tal, e você escondeu, ficou com medo. E o cara que chegou lá, movimentou, gerou emprego, gerou mais. Olha só, a sociedade de hoje, a gente está querendo crucificar quem cria emprego. Olha como a irracionalidade ela fica. Tem mau empresário? Tem. Tem bom empresário? Tem. Como tem mau empregado e bom empregado. Aí você fala assim, cara, sou contra os empresários. Imagina um mundo sem os empresários. A gente vai trabalhar em quê? Todo mundo para a roça, para tirar o alimento do solo. São uns pensamentos meio doidos. Que são pensamentos deturpados pelos pensamentos, pelas ideias pessoais das pessoas, sem levar em consideração isso tudo que a gente estuda dentro da doutrina espírita. A lei do progresso faz parte. É lícito querer progredir qualquer um, e está aberto para isso, não é? Então, essas pessoas têm mais do que sorte, já têm essas habilidades. Não dá mais tempo da gente ler todas, vamos pegar aqui uma que tenha um valor que a gente ainda não comentou. É 866, que ele fala assim, então a fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida seria ainda efeito do nosso livre-arbítrio? Olha só, eu que estou reclamando da minha vida e vou culpar a Deus ou qualquer pessoa fora de mim daquilo ali, é isso que ele está perguntando. A fatalidade dos destinos materiais, ele não está falando nada moral aqui não. Ainda seria efeito do nosso livre-arbítrio? A resposta do Espírito. Tu mesmo escolheste a tua prova. A gente escolheu. Quanto mais rude ela for, e melhor a suportares, mais tu te elevarás. Por isso que eles dizem bem-aventurados os aflitos. Aqueles que passam sua vida na abundância e na felicidade humana são espíritos covardes que permanecem estacionários. Isso é uma das opções. Ou ele escolheu lá porque, não quero sofrer não, manda uma mais leve aí. Esses são os covardes que permanecem estacionários. Mas tem os outros que pedem para fazer uso daquele talento e multiplicar e dar emprego para um monte de gente.
vamos dizer assim, voltar para o lado de pesquisa para descobrir um monte de coisa que vai beneficiar a sociedade. Então ele fala assim: o número dos desafortunados é muito superior ao dos felizes desse mundo, visto que os espíritos, em sua maioria, procuram a prova que lhes seja mais proveitosa. Eles veem perfeitamente a futilidade das vossas grandezas e dos vossos gozos. Além disso, a vida mais ditosa, é sempre mais agitada, sempre perturbada, apenas pela ausência da dor. Então, essas condições são muito importantes para a gente entender a condição que a gente vive. E tem uma coisa importante: não é só o fato de eu estar numa condição difícil, passando por problemas, não, porque todo mundo passa num planeta de provas e expiações. Não tem classe social, não tem credo, não tem raça, não tem nada. Todo mundo sofre. Por quê? Porque o planeta é de provas e expiações, é para isso. Então, quando a gente escolhe essas dificuldades, escolheu não para elas nos derrubarem, mas para nós passarmos por cima delas. E isso é importante. Eu ter confiança que Deus não seria amoroso e justo se me desse um fardo mais pesado do que eu posso. Então, a dificuldade que eu estou passando é uma confiança que, primeiro, porque eu pedi, que também confiava que eu podia suportar, passar por aquilo, e Deus também, que deu o crédito. Não, estou aí. Ajuda, sempre a gente vai ter. Se tiver uma posição honesta, se tiver vontade e quiser ter essa ajuda. Então, por isso que no início foi falado assim: a doutrina espírita é para a gente estudar. Por quê? Porque esse é o maior alimento que tem. É muito útil o alimento que a gente recebe. Tomamos o café de manhã lá, temos o auxílio da cesta básica, isso vai alimentar o corpo. Mas o que vai sustentar a alma é esse estudo, é o conhecimento, é o entendimento que a doutrina espírita traz para a gente, que vai fazer com que a gente se sinta mais fortalecido e ajudado no momento de passar pela dificuldade, no momento de passar pelo problema, porque a gente sabe que não está sozinho. A gente pode procurar ajuda dos amigos, dos parentes, de uma casa religiosa, e principalmente no momento do sufoco, a gente saber que, elevando o nosso coração e nosso pensamento numa prece, a gente vai ter um ponto de sustentação para passar por essas dificuldades. Que Jesus nos abençoe. Agradecemos ao companheiro Paulo Nagai, a gente aprende muito com ele. E vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe. Pedimos aos médiuns que se coloquem, enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos nos acomodar da melhor maneira possível na nossa cadeira. Vamos fechar os nossos olhos, vamos lembrar que todos nós temos um anjo de guarda que está junto de nós, ouvindo as nossas súplicas. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor. Que possam os mentores estarem junto dos médiuns, nos transmitindo os melhores fluidos, aqueles de que mais necessitamos. Por isso nós te pedimos, Senhor, abençoa esta hora, a hora do passe. Capítulo 13. Continuamos nossa... E como nós estamos estudando, é o item da beneficência. A mensagem de hoje do Espírito João, ela é do item 16 em frente. E João fala diretamente para 3 mulheres. E olha que não é coincidência, não é, meu irmão? Nessa semana foi o Dia das Mulheres. Então João, ele fala para mulher rica, ele fala para a mulher pobre e ele fala para a mulher que escolhe a Deus para trabalhar junto a ele. Eu vou ler aqui o que ele fala para a mulher pobre.
Ele fala o seguinte: e tu, pobre operária, que não tem supérfluo, mas que cheia de amor aos teus irmãos, também queres dar do pouco com que contas. Dá algumas horas do teu dia, do teu tempo, único tesouro que possuís. Faze alguns desses trabalhos elegantes que tentam os felizes. João coloca essa mulher operária como alguém que tem a sua capacidade, a sua qualidade técnica na sua profissão. Ela não tem o dinheiro, mas ela tem o dom de Deus. E ele continua: vende o produto dos teus serões e poderás igualmente oferecer aos teus irmãos a tua parte de auxílios. Terás talvez algumas fitas de menos. Darás, porém, calçado a um que anda descalço. Muito lindo, não é? Muito belo. E como nós podemos fazer uma reflexão das palavras de João sem lembrar do Evangelho de Lucas, no capítulo 21, não é? Em que Jesus está sentado de frente ao gasofilácio e observa. E Jesus, observando aquele ritual que era jogar moedas, ele vê várias pessoas jogando. Ele observa os ricos jogando as suas moedas. Os ricos jogavam muitas moedas daquilo que faltava, aquilo que sobrava para eles, da sua riqueza. E nisso Jesus continua observando, ao aproximar-se, uma pobre viúva. Essa pobre viúva aproxima-se e joga 2 pequenas moedas. E Lucas cita que eram moedas de pouco valor, como se hoje fossem moedas de 5 centavos. Jesus vê, chama os discípulos para perto e começa a ensinar. Jesus não perdia a oportunidade de ensinar, não é? E ele fala: em verdade vos digo, todos aqueles outros que deram muitas moedas, deram daquilo que não lhes faltava. Já essa pobre viúva, que apenas deu 2 pequenas moedas, deu muito mais do que todos eles, porque deu daquilo que faltava. Então nós também podemos dar um pouco de nós. E João continua: todos vós que podeis produzir, dai o vosso gênio, dai as vossas inspirações, dai o vosso coração, que Deus vos abençoará. Poetas, literatos, que só pela gente mundana sois lidos, satisfazei-lhe os lazeres, mas consagrai o produto de algumas de vossas obras ao socorro aos desgraçados. Então João abrange, além das mulheres, todas as classes que podem fazer algo de bom. No livro dos Espíritos, no livro 3º das Leis Morais, tem o item Lei do Trabalho. E Allan Kardec faz uma pergunta. 685. Kardec pergunta o seguinte: no entanto, que fará o velho que precisa trabalhar para viver, mas está incapacitado para o trabalho? Vocês podem estar se perguntando, o que essa pergunta tem a ver com o item da caridade? No fundo, irmãos, estamos falando de caridade. Esse capítulo 13, em essência, a beneficência, fala de caridade. E o que nos importa é a resposta. A resposta dos Espíritos é a seguinte: o forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve tomar o seu lugar. É a lei de caridade. Vou repetir. O forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve tomar o seu lugar. É a lei de caridade. Independente do que qualquer um de nós venha a ter ou possuir, nós
somos a sociedade. Então, o que cada um de nós tem, que Deus nos deu nessa vida, nessa encarnação, nós podemos dar. Não é? João continua e ratifica a pergunta. Todos vós podeis dar. Qualquer que seja a classe a que pertençais, de alguma coisa dispondes que podeis dividir. Seja o que for que Deus vos haja outorgado. Uma parte do que ele vos deu, deveis àquele que carece do necessário. Porquanto, em seu lugar, muito gostarias que outro dividisse convosco. Foi o que Paulo Nagai nos trouxe também. Outro pode nos ajudar, nos direcionando, nos ajudando. Nós também podemos ajudar os outros, passando um pouco daquilo que nós sabemos ou temos. E João continua. Os vossos tesouros da terra serão um pouco menores. Contudo, os vossos tesouros do céu ficarão acrescidos. E nós nos perguntamos, não é? Ele fala de tesouros do céu e tesouros da terra. Quais serão os tesouros do céu? Quais serão os tesouros da terra? Nós que estudamos a doutrina espírita, nós temos esse direcionamento muito claro, que está no livro dos Espíritos, né? Muitos de nós encarnados achamos que o que vale são os tesouros da terra, que são os bens. Então nós precisamos transcender nessa encarnação esse pensamento, porque o que realmente vale, novamente, Jesus nos disse: guardai os vossos tesouros onde as traças não corroam, onde a ferrugem não destroa e onde os ladrões não roubem. Está no céu. O céu é aquilo que nós temos nos nossos conceitos morais. Então, que nós tenhamos sim a nossa vida material, que é necessária. Nós não fazemos apologia a nada que vá nos diminuir ou nos desmerecer quanto às nossas capacidades. Porém, precisamos sim dar mais ênfase e mais importância aos tesouros que nós guardamos dentro das nossas condições morais, não só as condições materiais. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe a todos e que Deus nos proteja. Ao término da nossa reunião, nós só podemos agradecer pela oportunidade que tivemos de estudar um pouco mais os teus ensinamentos, os ensinamentos dados pelos Espíritos, através do nosso Evangelho, através do Livro dos Espíritos. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estudarmos a nossa querida doutrina espírita. E nós pedimos, Senhor, que abençoe a cada um de nós, que abençoe o nosso dia, que permita que possamos estar sempre acompanhados pelos nossos anjos de guarda, que possamos ouvi-los, que possamos manter a nossa atenção sempre presente. Agradecemos, Senhor, as bênçãos do trabalho amoroso dos espíritos que aqui trabalham na nossa casa incansavelmente. E é sob a Tua permissão, Senhor, é a permissão desses espíritos queridos e de Deus nosso Pai, que pedimos para encerrarmos nossa manhã de estudos e passes aqui no nosso SEAP. Graças a Deus.